Irmãos, esta manhã eu gostava de partilhar convosco uma mensagem a que eu dei o título À Descoberta de um Tesouro. E eu gostava que os irmãos imaginassem, não sei se já vos aconteceu andar a passear e descobrir assim alguma coisa. Olha, uma vez eu estava na escola e ia a sair e descobri assim umas notas na altura de escudos ainda, já foi pronto, eu ainda sou do tempo dos escudos. Quem é que aqui está comigo? Ainda bem, já não me sinto assim tão velha. Mas pronto, e estavam ali umas notas e eu estava com umas colegas e nós perguntámos se alguém tinha perdido dinheiro ali à nossa volta e já toda a gente a ir embora, olha, ficámos com o dinheiro, depois fomos almoçar às 3 e dividimos aquilo, pronto. Mas eu estava a ler, há pouco tempo li uma história e depois fui confirmar, porque às vezes há muitas histórias cá para aí, mas que não são verdade, e aconteceu com um casal americano, eles compraram um terreno para eles e andavam um dia a passear lá com o cão no terreno e o cão descobriu e eles descobriram um tesouro e o tesouro era uma arca que continha moedas da segunda metade do século XIX e valia mais ou menos 8,3 milhões de euros. Imaginem, eles tinham aquele tesouro ali no terreno, mas eles não sabiam, não tinham a ideia quando compraram o terreno que estava lá aquele tesouro. E há outras histórias, se vocês procurarem, há assim algumas histórias com esta ideia, né? Pessoas que compraram, que tinham alguma coisa, que foram lá procurar e encontraram um tesouro. Aquele casal não imaginava que pudesse ter aquele tesouro quando comprou o terreno. E sabem, a Bíblia também fala de tesouros e de riqueza em vários lugares, de várias formas e em vários contextos. Eu não vou estar aqui hoje a falar de riqueza e de dinheiro, nem nada disso, mas se alguém tiver 5.000 euros pode-me oferecer que eu não fico chateada, ok? Mas pronto, e de certeza que o pastor Paulo Branco também não se importa se lhe oferecerem para o templo novo, não é? Portanto, também é bom. Mas eu gostava que nós fôssemos até à carta de Paulo aos Efésios e nós vamos descobrir um tesouro importante para a nossa vida cristã. Em Efésios capítulo 1, vamos ler alguns versículos e vamos meditar nesta manhã. Tivemos um bom tempo de louvor, amém? E eu posso dizer, não foi nada combinado, mas se calhar um bocadinho da pregação já ouvimos no louvor. Graças a Deus, quer dizer que o Senhor trabalha desta forma. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Por isso também eu, Paulo está a escrever aos Efésios, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se pode se referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Esta carta tem duas orações e esta é a primeira oração de Paulo. E é interessante, não é? Paulo está a escrever sobre a igreja, está a escrever para a igreja em Éfeso e o tema desta carta tem a ver com a igreja gloriosa revelada ou a revelar a graça de Deus. A igreja gloriosa revela, mostra, comunica a graça de Deus. Ele está a falar para a igreja e para mim esta é uma das cartas mais completas, vamos dizer assim, que nós temos como igreja, tanto individualmente como corpo, onde nós podemos aprender princípios muito importantes, práticos, mas também teológicos. E a carta está dividida em duas partes. Os primeiros 3 capítulos é a doutrina, do 4º capítulo para o 6º é a vida prática, ou seja, primeiro ele explica toda a parte doutrinária e depois diz, agora vou-vos explicar como é que vocês põem isso em prática. Porque, irmãos, a nossa vida cristã não é só teoria, tem que ser prática. E tem que ser uma prática baseada na teoria. Hoje nós temos muita gente a querer fazer prática sem conhecer a teoria. Eu vou repetir. Hoje nós temos muita gente a querer fazer prática sem conhecer a teoria. E cuidado onde é que nós estamos a ir buscar as fontes da nossa doutrina, da nossa teoria.
Porque há por aí muita gente a dizer muita coisa que tem o rótulo de Deus, mas quando nós vamos ver no panorama das Escrituras, se vocês comessem McDonald's todos os dias, o que é que vos acontecia? Eu não queria estar no momento em que vocês recebessem os resultados das vossas análises. Não é? Temos de ter cuidado com aquilo que nós comemos. Então Paulo, primeiro ele dá todos os fundamentos e depois ele a seguir fala sobre como é que nós colocamos, como é que nós andamos com Cristo como igreja. E no capítulo 1, depois de Paulo falar das bênçãos que temos em Jesus, de vários aspectos da nossa salvação, e é uma carta muito rica, Paulo registra a sua primeira oração. E esta oração é um pedido de discernimento espiritual. Discernimento significa de compreensão, de perceber claramente e realmente, espiritualmente, o que é que Deus tem para nós. E ele ora por duas coisas. Primeiro, para nós termos discernimento em relação aos nossos tesouros quanto ao futuro. No versículo 18 ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, ele está a dizer, nós temos uma esperança. Primeiro ele já tinha falado da salvação. E fala dos vários aspectos e que até o Espírito Santo, o Pai e o Filho, estiveram envolvidos na salvação. E é espetacular nós percebermos como Deus ama tanto cada pessoa, cada um de nós, mesmo quando nós estávamos longe e não conhecíamos nada de Deus, Deus amava-nos de tal maneira que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles em conjunto prepararam a nossa salvação. Amém? Mas aqui ele está a dizer, eu quero orar não apenas que vocês saibam que vocês são salvos, isso tem a ver com o passado de alguma forma, que ok, passado, mas também temos a certeza, ok, somos salvos, temos a nossa dívida para quando Deus paga, mas também em relação ao vosso futuro. Vocês têm que ter esperança porque há alguma coisa. Eu tenho alguma coisa para vocês. Deus tem alguma coisa para vocês. Amém? Esperança na chamada de Deus. Deus chama-nos e Deus chama-nos para si, mas não nos chama apenas por chamar. Deus tem alguma coisa para nós no futuro. E a vida eterna tem a ver com isto. A vida eterna tem a ver com o presente e também com o futuro. Amém? Termos a certeza que um dia vamos estar com Deus, temos a certeza que um dia vamos estar num sítio onde nós vamos usufruir de tudo aquilo que Deus planeou para o homem desde o princípio, que era ter um relacionamento com Ele. E todas as outras coisas são baseadas nisso. Esta herança que ele fala, precisamente acerca disto. Mas agora eu gostava de ir convosco ao ponto seguinte, e é aqui que nós vamos estar a pensar bastante tempo. Antes da hora do almoço, convém, né? Porque eu também não aguento até lá sem comer. Mas pronto. Um tesouro indispensável para o presente. Digam comigo, um tesouro indispensável para o... Digam lá, presente. Um tesouro indispensável para o presente. Enquanto nós estamos na Terra, nós não estamos aqui órfãos. Amém? Nós não estamos aqui uns coitadinhos que Jesus foi para o céu, e mandou o Espírito Santo, mas isso foi só para nós quando estamos a orar e falamos em línguas e pronto, e está tudo bem. E andamos aqui a nossa vida toda a arrastar-nos e vamos ao culto e depois temos, eu não fiz aquilo bem, o Senhor já não me ama, eu não consigo mudar a minha vida. Claro que tu não consegues mudar a tua vida. Mas aqui fala do poder que Deus deixou à igreja para nós não andarmos aqui perdidos, feitos uns coitadinhos, com vergonha de tudo o que somos e da nossa vida, e parece que a nossa vida é morna e não anda para a frente nem para trás. Mas nós temos que perceber, e Paulo fala precisamente, Deus quer que nós tenhamos a consciência clara a cada dia que nós temos um poder como igreja. Não fomos nós que o conquistámos, mas nós temos acesso a ele. É um presente que nós temos para o presente. É um presente que nós temos para o presente. Amém? No versículo 19, fala da manifestação do poder em nós, sua igreja. Qual a suprema grandeza? Lembram-se que Deus queria, que Paulo orava pelo discernimento, pela compreensão, não é? Em relação ao futuro, mas também aqui, em relação ao presente. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos? Para a igreja. Segundo a eficácia da força do seu poder. A grandeza do seu poder e a eficácia do seu poder. Reparem numa coisa, grandeza e eficácia. O poder de Deus é eficaz. E mesmo quando o inimigo nos vem, isso não vai, Deus já não te ama, Deus não te ajuda, Deus não te vai guiar, vai-te embora porque está escrito. É tão bom nós conhecermos a Bíblia, irmãos.
Não é conhecermos coisas que vemos no Instagram deste pregador e do outro pregador, mas é irmos à Bíblia, conhecer a Bíblia, irmãos. O diabo sabe que se nós andarmos distraídos com o telemóvel, com isto e com aquilo, com coisas que não interessam para ninguém, nós não vamos ao sítio onde Deus vai trabalhar connosco. É na palavra que nós temos de ter a nossa vida. Não é no que diz a ABCD e naquela mensagem muito gira que eu recebi, que afinal que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas tem lá a palavra de Deus. Então eu acho que aquilo tem a ver com Deus. Mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é onde a gente tem que ir buscar a nossa segurança. Amém? Então, esta grandeza do poder de Deus é importante, para Paulo está a dizer, é importante vocês saberem e reconhecerem que Deus disponibiliza o poder aos seus filhos. E nós somos seus filhos. Amém? Nós cantamos que nós não somos mais escravos do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sei que não foi porque eu fiz alguma coisa. Eu apenas tomei uma decisão. Deus preparou tudo. Eu só cheguei lá e aproveitei aquilo que Deus me deu. Eu peguei no presente que Deus me deu, mas não só um presente de salvação, mas um presente de poder que Deus tem para nós. Nós precisamos de compreender, irmãos. Isto é tão importante. Nós precisamos de compreender e interiorizar constantemente que, sendo filhos de Deus, nós temos acesso a um tesouro extraordinário para viver dia a dia o seu poder. Quando nós nos levantamos, irmãos, e tivemos uma noite horrível, que dormimos mal e tivemos pesadelos, ou passámos um dia no dia anterior, foi complicado, ou estamos doentes, ou isto ou aquilo, o que é que nos faz ter esperança? É saber que, independentemente das circunstâncias, Deus continua a ter poder. Amém? Deus continua a estar no seu trono. Que poder é este? Que poder é este que Paulo está a falar? Por isso é que eu gosto da palavra de Deus, porque Paulo não apenas diz, Deus usa Paulo e não apenas para ele dizer, vocês têm poder, ele explica que poder é esse. E nós já cantámos e o André falou disso, quando estávamos aqui no louvor. Versículo 20, primeira coisa, esse poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ressuscitou Jesus. Irmãos, Jesus venceu o invencível. É mentira ou é verdade? Jesus venceu o invencível. Jesus venceu o pecado enquanto viveu e Jesus venceu a morte. Nenhum de nós, ninguém ia conseguir vencer. Mas Jesus veio e venceu. Porquê? Através do quê? Através do poder. Esse poder que Deus deu a Cristo quando Ele ressuscitou dos mortos é o poder que nós temos como igreja. Eu estou a dizer alguma coisa que está fora da Bíblia? Irmãos, mas nós às vezes... não é bem assim. Isso era antigamente. Irmãos, não, nós somos igreja. Amém? Se Paulo estivesse a escrever à igreja em Almada, ou na Cova da Piedade mais especificamente, ele podia estar a escrever isto. Vocês têm o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Jesus venceu o invencível, irmãos, e se Jesus venceu o invencível, Ele tem poder para nos ajudar a vencer no meio das nossas circunstâncias. Ele tem poder para nos ajudar a resistir à tentação, a ficarmos firmes nas provas, a vivermos de acordo com a Sua palavra, porque quando nós vamos à Sua palavra, o Espírito Santo está a trabalhar em nós e está a mudar a nossa vida, e então nós vamos viver com esse poder. Amém? Segunda coisa, o poder que Paulo está a falar foi o poder que colocou Jesus à direita de Deus. Isto tem a ver com a autoridade. Versículo 20, na segunda parte do versículo 20. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A direita significava um lugar de autoridade. Reparem, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o poder que colocou Cristo ao lado do Pai, ou seja, em autoridade. Irmãos, nós pertencemos àquele que não apenas tem poder, que tem todo o poder e que tem toda a autoridade. Ele não está num sítio qualquer. Jesus não foi apenas um mestre que veio aqui ao mundo dizer umas coisas engraçadas e foi mártir e acabou. Não, irmãos. Ele está lá em cima, nós não o vemos, mas Ele continua por cima de todas as coisas. Esse poder está, nós temos acesso a isso. Porquê é que nós não usufruímos? Já vamos pensar acerca disso. Mas a verdade é que isto está aqui. Paulo está a escrever aos Efésios, está aqui a reforçar. E ele dá aqui outro exemplo. No versículo 21. O poder que levantou Jesus, não é? O poder que o colocou à direita do Pai
e colocou acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus está acima de todos os seres espirituais. Jesus está acima de todos os seres espirituais. Por isso, tu podes repreender o inimigo quando há coisas na tua vida. Porque, irmãos, nós somos alvos. Nós somos alvos. Se nós formos abaixo, se nós nos deixarmos levar por situações, o inimigo vai ficar a esfregar as mãos. Não só por nós, mas pelas pessoas que estão à nossa volta e que vão ser influenciadas por isso. Claro que todos nós passamos por situações difíceis, não é isso que eu estou a dizer. Todos nós passamos. Mas a maneira como nós passamos essas situações é que vai fazer a diferença. E nós temos que perceber que, se a nossa vida está nas mãos de Deus, o inimigo pode lançar tentações, pode tentar perturbar-nos, mas tu pertences àquele que tem todo o poder. Todo o poder. Não é algum poder, não é de vez em quando tem poder, ele tem poder. Tem todo o poder. E se nós pensássemos nisto, acho que a nossa vida ia ser tão diferente. Ele é superior a todas as forças que possam haver, a todos os domínios, a tudo. Jesus está acima de todas as coisas. Amém? E finalmente no versículo 22... Eu ainda não estou a acabar a pregação, não se assustem. Ainda falta uma segunda parte. No versículo 22, esse poder que pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O poder que deu à igreja. Jesus é soberano na igreja. Amém? Jesus é o cabeça da igreja, mas ele dá poder à sua igreja também. Amém? Nós não merecemos esse poder porque é pela graça. A salvação é pela graça, as bênçãos que nós temos são pela graça e o poder que ele nos dá é pela graça. Mas nós precisamos desse poder para o presente com os olhos postos no futuro. Eu não estou aqui a dizer que eu vou reclamar e Deus vai-me dar isto e vai-me dar aquilo e eu vou dizer e eu vou... Não é isso que eu estou a falar, irmãos. Tem a ver com a nossa vida espiritual. Tem a ver com nós vivemos debaixo da mão de Deus e debaixo da autoridade de Deus. Atenção. Porque nós aqui somos apenas beneficiários das coisas de Deus. Nós não mandamos em Deus, irmãos. Jesus é que é o cabeça da igreja, não somos nós. Embora muitas vezes nós queremos inverter as coisas. Mas é interessante que Paulo fala disto no primeiro capítulo da carta aos Efésios. E eu vou-vos desafiar a fazerem uma coisa esta semana, eu sei que é difícil, mas leiam a carta de Paulo aos Efésios. E se tiverem dúvidas, peguem 2 ou 3 versões, hoje há 300 versões quase nos telemóveis, quem preferir outras línguas, que leiam noutras línguas, desde que compreenda. Mas leiam a carta aos Efésios, porque se nós formos ler, nós percebemos que, olha, primeiro, no capítulo 1, nós, só por este poder, é possível nós sermos salvos e desfrutarmos das bênçãos da salvação. Capítulo 2, só por este poder nós temos uma nova condição em Cristo, nós passamos da morte para a vida, nós somos vivificados em Cristo. É no capítulo 2 que diz pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. E essas boas obras nós só conseguimos pôr em prática, porquê? Por causa do poder de Deus. Depois mais à frente, Paulo fala sobre judeus e não judeus estarem juntos em Cristo. Isto só pelo poder de Deus. Quem conhece a história de Israel e conhece tudo o que aconteceu antes, isto é só pelo poder de Deus que é possível. Depois a seguir ele volta a orar e fala sobre nós compreendermos a dimensão do amor de Cristo. O comprimento, a profundidade, a altura, a largura. Nós só conseguimos entender isto pelo poder de Deus. Amém? A igreja existir unida, cooperante, haver crescimento, haver os dons em prática, haver uma convivência saudável com pessoas tão diferentes e casmurras como eu algumas. O que é que isto é possível? É possível por causa do poder. E continuamos a seguir no capítulo 4, fim do capítulo 4 e capítulo 5, uma parte, fala sobre a nossa vida individual e a vida de santificação em contraciclo, ou seja, ao contrário do mundo. Isto só é possível pelo poder de Deus. Os relacionamentos entre marido e mulher, os relacionamentos entre pais e filhos, os relacionamentos entre patrões e empregados são possíveis pelo poder de Deus. E finalmente, quando fala sobre a armadura de Deus, como é que nós conseguimos? É pelo poder de Deus. Os irmãos entendem? Porque é que ele não fala? Ele tem uma segunda oração
No capítulo, penso que é no capítulo 3. Ele tem uma segunda oração. Mas esta primeira oração é tão importante porque está aqui no princípio. Porque esta oração é que dá, aqui vamos dizer, o clique para tudo o resto, irmãos. E nós temos que perceber que para nós termos uma vida com Deus, uma vida cristã, para nós continuarmos a evoluir na nossa vida com Deus, a crescer, a aprender. Eu não estou aqui a falar de, ok, às vezes a gente pode fazer, não sermos, olha, estou a tentar fazer o meu melhor no meu trabalho, e outro dia estava a fazer uma coisa e estava a fazer uma capa da revista, até de maio, e eu enganei-me lá a pôr o acento. E o meu marido tinha visto. Eu nunca mais corrigi aquilo. Passado não sei quantas semanas, graças a Deus houve alguém que viu. Eu não estou a falar deste tipo de erros. Os irmãos entendem? Estas coisas acontecem, nós falhamos, ainda bem que temos equipas para nos ajudar, né? Senão não conseguíamos. Mas estou a falar de outro tipo de coisas. Estou a ver o nosso relacionamento com Deus, do nosso caráter. Só é possível, irmãos, pelo poder de Deus. E nós temos que descobrir este poder e temos que viver este poder. Mas porquê é que muitas vezes nós vivemos sem usufruir deste poder? Os irmãos já pensaram nisso? Porquê é que muitas vezes nós vivemos sem usufruir do poder de Deus? Em primeiro lugar, eu gostava que fôssemos a Marcos 4, embora nós não vamos perder muito tempo ou gastar muito tempo em Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos esperar um pouquinho também. Os irmãos abram. Em Marcos no capítulo 4. E vamos ler o versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26, vamos aguardar. Irmãos, vamos fazer uma oração, está bem, neste momento? Vamos ficar de pé um bocadinho e vamos orar pela nossa irmã, Senhor. Senhor, Tu sabes o que se passa, Senhor, com a nossa irmã, Deus. Nós oramos para que o Teu Espírito e o Teu poder possam ser sobre ela, Deus. Que Tu possas ajudá-la neste momento, Senhor. Nós pedimos que pelo Teu poder Tu toques no seu corpo, Senhor. Tu renoves as suas forças, Deus. E que nós possamos saber e conhecer que Tu fizeste também um milagre na sua vida, Pai. Oramos, Jesus, em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Obrigado. Marcos capítulo 4, vamos continuar aqui a pensar na palavra de Deus neste momento. Versículo 26 diz: O reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Se nós formos ler um bocadinho antes, isto aqui tem a ver com a parábola da semente, a semente desce e depois cresce. No capítulo 4, nós temos a parábola do semeador que todos nós conhecemos. Amém? Esta parte aqui fala sobre como é que a semente, o que é que deve acontecer. A semente cai e cresce, isto tem a ver com a palavra de Deus. Mas antes, um bocadinho antes, fala sobre 4 tipos de terrenos. Os irmãos conhecem. É? Nós ouvimos na escola dominical, até às vezes os miúdos fazem aqueles desenhos e fazem aquelas atividades. E Jesus fala de 4 tipos de terrenos. E nós não vamos estar-nos a demorar muito tempo aqui nesta parte, mas eu gostava que nós pensássemos. Primeiro Jesus fala sobre a semente que cai na beira do caminho. E as aves levam a semente. E representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas Satanás vem logo e tira essa semente. Isto tem a ver com dureza de coração. Isto tem a ver com nós vivermos uma vida cristã por tradição apenas. Porque o nosso terreno não está trabalhado pelo Espírito Santo para a semente entrar. E muitas vezes nós não temos acesso ao poder de Deus, que nós ouvimos falar e até cantamos. E como o André estava a dizer, às vezes nós cantamos só por cantar. Porque nós deixámos que o nosso coração ficasse duro pelas situações que apanhámos ao longo da nossa vida, mesmo sendo cristãos, pessoas que nos desiludiram, pessoas que nós estávamos à espera que fizessem as coisas de uma maneira e afinal fizeram de outra. Jesus não nos desilude, mas às vezes as pessoas desiludem. E nós não resolvemos essas situações. O nosso coração começa a ficar duro. Ou então vimos à igreja só porque os nossos pais nos obrigam.
A semente cai, mas não faz nada. Nós precisamos de pedir ao Espírito Santo para trabalhar no nosso coração, para a semente cair e dar fruto. Amém? Como nós lemos lá à frente no versículo 26, a semente não é só pôr lá a semente, não está lá só por estar. Ela vai crescendo até dar fruto. Amém? E eu quero ser esse terreno. Depois a seguir fala sobre o solo rochoso, com rochas. Isto tem a ver com aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria, contudo, uma vez que não têm raízes profundas, caiu nas pedras, as pedras estão lá no terreno, às vezes nós não estamos a vê-las, mas elas estão lá por baixo, e aquilo não cresce a raiz e como tal não dura muito. E assim, quando enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, desanimam. Irmãos, e nós precisamos de pedir ao Senhor para tirar essas pedras da nossa vida. Eu não sei se vocês têm deixado entrar algumas pedras, mas às vezes nós deixamos que coisas fiquem na nossa vida e que não permitem que a mensagem vá lá mais, que a raiz da palavra de Deus vá lá mais fundo. Isto fala um bocadinho também naquelas pessoas que se convertem há pouco tempo ou são batizadas e depois vêm as lutas e desistem. Não sei se vocês já repararam nisso, eu estava ontem a falar com o meu marido acerca disso. E a verdade é que, pensando, eu conheço muita gente que foi fiel e teve nas classes de batismo, de preparação para o batismo. Não, porque aqui não sei, mas estou a dizer de outros sítios onde eu já estive, e que estão muito e querem, e depois de serem batizados parece que desaparecem do mapa. Quando é que Jesus foi tentado? Foi logo a seguir a ser batizado. Já pensaram nisso? E muitas vezes na nossa vida isso acontece. Mas como não tem ainda raízes profundas, então há coisas ainda que têm que ser tiradas. Não cresce, morre. Olha, que Deus nos ajude e que saiam essas coisas da velha vida. Irmãos, vamos pedir ao Senhor, tira as coisas que não prestam da minha vida. Coisas antigas que eu deixei estar aqui, que só estão aqui a estragar o meu coração. Porque, reparem, o inimigo fica feliz com estas pessoas. Ele fica chateado com as que dão fruto. Não é? Mas que Deus nos ajude. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, tira as pedras da minha vida. Eu quero crescer, eu quero ser usado por Ti, eu quero que a minha vida floresça. Não é só por mim, mas para que os outros Te vejam e venham ao conhecimento da verdade, porque o nosso objetivo aqui, na igreja, não é só para nós, irmãos, é para os outros. Senão nós não estávamos cá já a fazer nada. Os outros precisam ouvir falar de Jesus e de ver a transformação na nossa vida. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. E Jesus também diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, se estás a passar por dificuldades, pede ao Senhor para retirar coisas que não interessam da tua vida e lembra-te que Jesus está contigo. Amém? Tu tens o poder de Deus disponível na tua vida para tu venceres os teus problemas. Já pensaram nos irmãos que estão na igreja perseguida? Às vezes eu penso, outro dia eu fiz um post no Facebook porque estava a pensar nisso, precisamente. Nós às vezes queixamos-nos de tudo. Eu não gosto dos cultos online. Esta semana eu não consegui ir ao culto. Não é a mesma coisa. Não sei o quê. Agora usar máscara. Irmãos, eles, só às vezes por terem uma Bíblia, podem ser mortos. Já pensaram nisso? E nós às vezes temos tudo e queixamos-nos de tudo. E não damos valor àquilo que temos. Mas vamos valorizar aquilo que temos. Vamos viver a nossa vida com os nossos olhos colocados em Jesus e valorizar aquilo que temos. E podem vir as tribulações e podem vir as dificuldades, mas a nossa vida está nas mãos de... E Deus tem algum poder, não é? Não. Jesus tem todo o poder. Amém? Depois a seguir, Jesus fala sobre outro tipo de terreno, sobre a semente que cai num terreno que tinha espinhos. E o que é que acontece? A mensagem é pregada, a palavra de Deus é pregada, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Irmãos, eu estava a olhar para esta passagem e a pensar nas preocupações da vida e nas distrações da vida. Sabem, quando Paulo escreveu aos Efésios e quando Marcos registrou este evangelho, não haviam telemóveis. Outro dia li uma frase, pode ser um bocadinho exagerada, mas esta frase tem martelado muito na minha cabeça. Estava até em inglês e diz assim: o telemóvel já substituiu o teu relógio,
A tua máquina fotográfica, agenda e despertador. Não deixes que substitua a tua família. E eu vou pôr aqui mais uma coisa. Não deixes que ela te distraia daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes nós nem damos o dízimo do tempo que nós passamos ao telemóvel a Deus. Claro que eu, por exemplo, trabalho com as redes sociais. Faz parte do meu trabalho. Eu tenho que ir lá pôr os posts e não sei o quê. Mas eu tenho evitado ir lá. Porque há tanto lixo e tanta coisa que nos desvia naquilo que nós devemos estar a pensar. Não é nós termos tapadinhos e não conhecermos a realidade. Eu não estou a falar disso. É nós deixarmos que essas coisas façam espinhos no nosso coração. E Deus quer fazer coisas com a nossa vida e nós não deixamos porque nós estamos a pôr outras coisas lá que não interessam. Lixo. Há muito lixo por aí, irmãos. Eu tive que começar a ter, olha, vou tirar esta página, vou deixar de seguir esta página e esta. Porque eram só mais notícias, só coisas negativas. Eu vou tirar isto. Então eu evito estar lá muito tempo, porque às vezes aquilo, olha, vou fazer coisas para abençoar e vou deixar de estar a perder tempo com isto, porque às vezes são distrações. Quem diz isso diz outras coisas. Tudo aquilo que nos distrai de estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer connosco são espinhos que estão ali. Nós às vezes arranjamos desculpas para não deixarmos que a palavra de Deus cresça e dê fruto na nossa vida. Nós gostamos, nós somos peritos, nós temos uma imaginação muito fértil para arranjar desculpas. Eu pelo menos tenho, não sei se vocês têm. Temos, acho que pronto, somos todos muito criativos, não é? Mas temos de ser mais criativos para arranjar tempo para estar a sós com Deus e para ouvir a palavra de Deus. Amém? E para ouvir a voz de Deus. As ocupações e distrações, às vezes nós olhamos, por exemplo, para o exemplo de Marta, e é um exemplo que nós às vezes, somos um bocadinho maus para ela, porque ela, é verdade, estava muito ocupada, mas também foi a primeira que foi ter com Jesus quando o irmão dela estava lá morto. Ali estamos a falar de uma coisa pontual, não é? Mas aqui eu estava a falar mesmo de distrações, preocupações. Nós andarmos só a pensar no problema e não percebermos que Deus tem poder para resolver o problema. Nós nos deixámos seduzir pelas coisas do mundo. E João, quando escreve a sua carta, a primeira carta, ele diz assim, não amem este mundo. Ele está a falar para crentes. Não amem este mundo, nem aquilo que lhe pertence. Se alguém ama o mundo e o amor do Pai não está nele, todo aquilo que pertence a este mundo não vem do Pai, mas sim do mundo. Ou seja, a cobiça humana, os maus desejos dos nossos olhos e a arrogância da vida. E a verdade é que este mundo passa, ele e os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Às vezes, nós somos a noiva a namorar com outro noivo. Nós somos os filhos de Deus e vemos ao culto, mas depois, na nossa vida real, nós andamos. Ele comprou um carro novo, agora também vou comprar uma coisa acima. Tem um telemóvel novo, eu vou arranjar um acima, porque eu vou ser mais não sei o quê. Afinal, eu sou filha do rei, eu tenho que ter um melhor telemóvel. Irmãos, cuidado. Olha, se tiveres um telemóvel que dê para tu mandares mensagens e ligar, já é uma bênção. Amém. Nem toda a gente tem. O meu filho queria uma, nós já lhe dissemos, nem sonhos. Nem sonhos. Cuidado quando nós começamos a namorar, porque às vezes nós estamos tão confortáveis na nossa vida cristã, que depois começamos a namorar outras coisas. E essas coisas desviam-nos daquilo que Deus quer fazer connosco. São os espinhos que não nos deixam crescer. Mas Deus quer fazer alguma coisa connosco. E se nós deixarmos que a palavra de Deus venha à nossa vida e retirarmos esses espinhos da nossa vida, porque muitas vezes essas coisas têm a ver com a nossa responsabilidade, irmãos. Os desejos do nosso coração são os de Deus ou são os do nosso eu? Eu não estou a dizer que é errado nós gostarmos de... Olha, eu gostava de comprar uma coisa gira lá para pôr na minha cozinha, ou um móvel para fazer não sei o quê. Eu não estou a falar dessas coisas normais, mas estou a falar do exagero, de nós começarmos a viver para aquilo, em vez de vivermos para Deus. Por isso é que Jesus disse, vocês ou amam a Mamon, ou servem a Mamon, ou servem a Deus. Ele não disse ou servem a diabo. Ou vocês servem as coisas, ou vocês servem-se das coisas e servem a Deus. Percebem a diferença? E muitas vezes nós hoje vamos a Deus para termos as coisas. Irmãos, vamos ter cuidado, porque este mundo está assim. É o parecer e não é o ser. Mas nós somos filhos de Deus. E finalmente Jesus fala sobre o solo fértil. São os que ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Isto fala do fruto do Espírito. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Pelas atitudes. As atitudes são o reflexo daquilo que nós temos cá dentro, do nosso caráter.
Então, quando nós andamos longe de Deus pelo pecado ou pelas distrações, não damos espaço para Ele transformar a nossa vida pela palavra e andamos enfraquecidos. E é isto que o inimigo quer. Ele quer nos adormecidos na luz, enquanto o mundo continua em trevas. Em vez de nós vivermos salvos, buscando a santidade e a servir, nós andamos aqui a viver safos do inferno, já me safei do inferno, satisfeitos e sentados. Mas não é isto que Deus quer. E nós precisamos perceber que aquilo que Paulo falou aos Efésios, o poder de Deus em nós, é para nós darmos fruto, irmãos. É para nós sermos usados por Deus. Eu não sei o que é que os irmãos estão a passar nas vossas vidas, eu sei o que é que eu estou a passar na minha, e não sei o que é que vem aí a seguir. Mas eu tenho que perceber que eu tenho que me deixar de desculpas e tenho que cumprir o meu papel de ser sal e luz no mundo através do poder que Deus colocou em mim pela sua graça. Eu não posso desistir daquilo que Deus deu-me para eu fazer, porque Deus quer me usar e Deus quer te usar, Deus quer nos usar, e se Ele nos colocou naquele trabalho, se Ele nos colocou naquela escola, se Ele nos colocou naquela situação, Ele quer nos usar, Ele tem um propósito ali. Pode ser difícil. Quando for difícil, pensa nos irmãos que estão lá naqueles países onde nem podem ter uma Bíblia. E vais perceber, Senhor, olha, obrigado porque eu posso ter uma Bíblia, eu posso orar livremente e ninguém me vai prender, como prenderam a Daniel quando ele estava a orar virado para Jerusalém. O meu filho agora tem mania, a semana passada estávamos no culto, então ele virou-se para a janela e começou a orar. E disse, porque Daniel orava virado. Irmãos, nós não precisamos de fazer isso, mas nós temos que orar. Temos que orar para o Senhor nos ajudar, irmãos. Nós hoje vivemos muito dependentes das nossas coisas. Obrigado, André, pela tua ajuda, tu és uma bênção. Eu estou a repetir, isto vai bater o martelo 2 vezes, pode ser que fique melhor pregado. Mas nós às vezes vivemos dependentes muito de nós e das nossas forças, irmãos, enquanto nós devíamos de ser dependentes de Deus e do seu poder. Amém? Nós precisamos, irmãos, deste poder. Nós precisamos deste poder para não desistir. E há um preço de renúncia a pagar, mas a nossa satisfação é eterna. Amém? Então nós temos um tesouro que Deus nos dá para podermos viver aqui nesta terra, mas precisamos dia a dia lembrar-nos disso. Nós precisamos de colocar limites no nosso coração, limites assentes na palavra de Deus. Nós precisamos criar formas de ter um tempo com Deus todos os dias, mesmo que sejam só 10 minutos, irmãos. Nem que seja, olha, lá no cantinho, quando estão todos a dormir. Isto é importante, porque é isso que nos vai ajudar a orar, ler a Bíblia, a ajudar-nos a crescer espiritualmente. E lembra-te que quando estiveres a enfrentar lutas, tentações, que Ele tem poder disponível para te ajudar. Pede-lhe graça, pede-lhe sabedoria. E quando o inimigo vier à tua vida e fizer coisas para te destruir, repreende. Olha, eu não gosto de pregar assim muito tempo. Estou quase a acabar. Vocês vão dizer aleluia. Não. Mas eu queria contar não sei se já contei aqui este testemunho. Olha, se já contei, peço desculpa, mas isto é a idade, uma pessoa já não se lembra. E eu não escrevo às vezes tudo o que digo, não é? E esta semana estava-me a lembrar de uma situação que se passou connosco há uns anos. E eu estávamos a preparar uma revista, uma nova de alegria que ia ser distribuída aos peregrinos que iam para Fátima, no ano em que o Papa esteve em Portugal. Nós fizemos uma revista específica a pensar nessas pessoas, para que essas pessoas, fazer uma ponte com elas, para elas percebessem a realidade da Bíblia e do Evangelho. E nós andámos a trabalhar nessa revista vários meses, foi um projeto que deu assim, foi mesmo uma coisa que nós queríamos fazer. E naquela semana eu tinha visto as provas da revista, a revista já tinha estado a imprimir. Logo a seguir o meu filho ficou doente. Ficou com febre, acontecia muitas vezes. Ficou com febre, ficou doente. Entretanto, isto foram várias situações ao hospital, para trás e para a frente. Entretanto, tínhamos ido lá, ele já não estava com os valores altos, já não era preciso antibiótico, já não tinha febre, estava tudo bem. Eu comecei com febre. Depois o meu marido também ficou mal disposto, foi uma situação, foi o miúdo. O miúdo começou a vomitar, já não tinha febre, começou a vomitar, foi outra vez com ele para o hospital, não sei o quê. Entretanto, já estava tudo bem e nós achámos-lo muito quente. Fomos ver a temperatura, nós temos um daqueles termómetros mesmo XPTO que comprámos, porque pronto, com um miúdo pequeno já sabem como é que é. Quem não sabe, podemos depois indicar a marca. Dá sempre jeito de ter. E fui ver a temperatura, estava com 38.
Tirámos-lhe a roupa para ele ficar mais... Não podia ser, ele já não tinha febre. Fomos ver outra vez, já tinha subido. Nós pegámos nele e no Benuron e fomos para o hospital mais próximo, que era um hospital privado, que era logo ser mais rápido, onde ele tinha sido atendido já antes. Fomos à triagem imediatamente. O enfermeiro, então, mas vocês, se ele estava com febre, não lhe deram medicação? Nós queríamos que vocês vissem, então vamos ao termómetro. O enfermeiro põe o termómetro 36,6. Antes de nós sairmos de casa, nós orarmos e nós repreendemos o inimigo. Nós percebemos que aquilo era para nos perturbar. Nós percebemos que aquilo estava a acontecer porque nós estávamos a fazer alguma coisa que tinha a ver com aquilo que Deus queria transmitir às pessoas. Não tinha a ver connosco, tinha a ver com os outros. E a verdade é que nós chegámos lá e o enfermeiro riu-se. Mas ele não tem nada. Ele está bem, ele não tem febre. Mas olha, está aqui o termómetro. Comprei um termómetro novo. Nós fomos comprar um termómetro logo, imediatamente à farmácia lá perto da nossa casa, que estava aberta 24 horas. E fomos ver a temperatura e continuava 38 e tal. Ok, trocámos as coisinhas e fomos devolver, porque no dia a seguir já funcionava bem o nosso termómetro. Irmãos, entendem? Isso pode acontecer. Isso não... Irmãos, desculpem. Nós estamos numa guerra espiritual. Não vamos meter a cabeça debaixo da areia. Também não vamos andar aí com medo que aconteça tudo e mais alguma coisa. Porque nós temos um Deus que tem todo o poder. Por isso é que nós precisamos de relembrar todos os dias que nós temos um Deus que tem não apenas algum poder, mas todo o poder. Amém? Irmãos, e se nós temos coisas na nossa vida que nos têm deixado o nosso coração duro e a semente não entra e Deus não opera, se nós temos pedras na nossa vida, malta, pessoas, irmãos que foram batizados há pouco tempo, o inimigo tenta-nos a seguir, tirem as pedras, as coisas velhas da vossa vida que estão lá, aquelas pedras que não interessam. Se nós temos deixado que coisas nos distraiam, espinhos que não deixam a semente crescer na nossa vida, nós precisamos de pedir, Senhor, ajuda-me a tirar estas coisas da minha vida. Ou pessoas. É verdade, eu estava a ouvir alguém a dizer esta semana, porque nós precisamos de fazer pontos com as pessoas lá fora, é verdade. Mas há algumas pontos que às vezes nós temos que cortar. Pessoas e coisas que nos estão a prejudicar. E o inimigo usa essas coisas e essas pessoas para nós não crescermos e não darmos o fruto e nós não vivermos a plenitude que Deus tem para nós. Porque se vocês lerem a carta aos Efésios, leiam a carta aos Efésios, vocês vão perceber tudo o que Deus tem para a sua igreja. Está ali sintetizado naquela carta. Sintetizado, podem ler o resto da Bíblia, mas leiam a carta aos Efésios. E quando tiverem a ler, lembrem-se, Deus tem todo o poder. Deus tem isto para a nossa vida, Deus tem isto para a minha igreja, Deus tem isto para a nossa igreja, Deus tem isto para a nossa cidade. Porque o que Jesus quer é salvar todas as pessoas que estão fora desta porta. Deus quer que todo o homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Não é só tu, é todas as pessoas que estão lá fora. E se nós tivermos este poder na nossa vida e a palavra de Deus operar em nós vamos ter ousadia. Por isso é que, irmãos, nós não podemos ficar com o batismo com o Espírito Santo na nossa vida, uma vez num culto, num retiro aqui e ali. Nós precisamos ser renovados do Espírito Santo. Para sermos usados, para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas que falam daquilo que Jesus fez na nossa vida. Mas Jesus não fez nada. Se Jesus tirou as pedras da tua vida, se o teu coração já não está duro porque o seu amor e o seu Espírito trabalharam em ti, se os espinhos estão a ser tirados, é porque alguma coisa está a acontecer da tua vida. Há uma mudança, há uma transformação. E essa transformação e essa mudança é possível por causa do poder de Deus. Amém?